Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um episódio do GRTcast, o podcast da Benhoff, que impulsiona os seus resultados na gestão de terceiros. Eu sou Almi Rocha e aqui junto comigo na condução desse episódio eu tenho o Bruno. Bruno, dá um oi aí. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do GRTcast. Boa, Bruno, já fala pra gente do que a gente vai conversar hoje aqui para o pessoal já ficar empolgado. A turma que está aqui hoje, eles trouxeram um conceito que eu vi pela primeira vez, que é assim, do 0 ao 100. Ou seja, como que eles conseguiram, num período curto, até de um ano e pouquinho, alcançar ótimos resultados. Vou deixar vocês na expectativa aí. Boa, excelente. Eu já estou muito empolgado e para falar com a gente sobre isso, a gente tem aqui, né, esses dois super convidados, o Fabrício e a Pamela. Né, eles são da Latam, uma empresa que quase ninguém conhece, né? Mas eles vão trazer para a gente um pouquinho aqui dessa história, né? De como é que é a implantação, aí como é que foi todo esse processo. E aí, sem mais delongas, gente, eu já queria agradecer a vocês pela presença, né? Por terem topado estar aqui, trazer um pouquinho dessa história que no GRT Experience, né? Nosso evento desse ano, inspirou tanta gente. Foi uma das palestras mais bem avaliadas aí, então já aproveitando para parabenizar. Bombou. Né? Foi ótimo. E, gente, muito obrigado. Fiquem à vontade para se apresentar, falar também, né, o que é a Latam, né, o tamanho aí da empresa, enfim, à vontade. Legal. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, Bruno. Obrigado, Amir, pelo convite. Eu sou o Fabrício, gerencio algumas categorias lá na Latam, dentre elas gestão de terceiros, com muito orgulho, muito feliz com esse desafio. Foi um desafio novo para mim. Você quer se apresentar, Pâmela? Depois eu falo um pouco da companhia. Eu sou Pâmela, sou coordenadora da área de gestão de terceiros, assumi o projeto desde o início ali, no final de dezembro de 2023. Também é um orgulho que estou há mais de 16 anos aí na Latam, tá conduzindo esse projeto tão relevante para a companhia. E você veio do RH e o projeto hoje está em suprimentos. Fala bem rápido sobre isso. Isso, eu fiz 15 anos ali no RH, passei por diversos subsistemas, estava ali cuidando de pessoas e aí tive a oportunidade de ir para a área de gestão de terceiros, assumindo uma coordenação, que era um desafio novo de carreira. E aí já estou um ano e pouquinho lá como gestão de terceiros e continuo cuidando das pessoas, né? Eu acho que tem bastante jeito para isso. Show. Boa, muito bacana. Gente, a gente costuma, né, fazendo um histórico, assim, de como é que foi a implantação e tal, mas eu queria perguntar para vocês, como é que hoje está estruturada a área de gestão de terceiros dentro da companhia? A área de gestão de terceiros era uma área relativamente nova na Latam, tem um ano e meio agora, digamos assim, de operação de fato. Teve muita discussão de onde ela ia ficar, a Pam participou de todas as discussões, e por uma decisão estratégica ela fica dentro do time de compras. Então, dentro da área de procurement, a gente tem uma coordenação específica, a gente entende que assim a gente tem muito mais contato com os fornecedores, que no final do dia é onde está toda a ação de fato, né? Então, desde o princípio, essa área participou da estrutura de procurement, com muita sinergia com todos os compradores, muita sinergia com todos os gerentes de categoria, muita sinergia com a diretoria executiva, com o nosso líder aqui no Brasil, que é o nosso gerente sênior. Então, a gente entendeu que o papel de gestão de terceiros era muito focado, era muito estratégico, não dava para deixar isso com uma área que não fosse core. E compras dentro da Latam é bastante core. A Latam, no passado, voou mais de 80 milhões de passageiros, é a maior companhia aérea da região, né, América Latina como um todo, e a gente tem um plano bastante expansivo para os próximos anos. Boa, bacana. E como que se deu esse processo, né? De onde é que veio a necessidade de implementar esse programa, né? De onde que partiu, né? A gente sempre fala, normalmente costuma partir de uma dor, né? No caso da Latam foi assim, como é que começou lá? De onde veio essa necessidade? A Latam, 10 anos atrás, ela tomou a decisão de terceirizar muitos processos e áreas que não eram core da companhia. E aí o número de terceiros foi aumentando cada vez mais. A Latam sempre teve algum gerenciamento sobre seus terceiros. Não da forma estruturada e profissional como é hoje, mas áreas específicas como segurança do trabalho, aeroportos, muito focada numa gestão de indicadores, de performance, mas sempre existiu uma gestão de terceiros. O que a gente percebeu com o passar do tempo e com o aumento desses terceiros é que a gente precisava profissionalizar essa gestão de terceiros. Então, sim, aí de fato teve uma dor inicial, teve a falência de um fornecedor que a gente não espera. Quando você não está preparado, você não tem a previsão do que está acontecendo, é sempre uma surpresa. E a partir desse momento, né, desse fornecedor, que era um fornecedor muito grande da companhia, com um spend muito alto, que tinha relação com os clientes, então trouxe uma dor latente de fato,
a gente deu um passo para trás e falou, beleza, a gente precisa se reorganizar. Ali a gente tinha uma gestão mais reativa, então por isso que realmente foi necessário a gente parar e falar, não, a gente precisa de dados, a gente precisa de uma gestão estratégica e do jeito que funcionou lá atrás, a gente precisa repaginar e fazer diferente daqui para frente. Foi pensando um pouco nisso. E aí, pegando um pouco de gancho nisso que você está falando, vocês eram do RH, foi para suprimentos, como que vocês se prepararam para esse desafio? Né? Como é que foi o início? Onde você aprendeu conteúdo para gerar conhecimento, para tocar na prática? Como é que foi esse início? Bom, eu tive um desafio ainda que particular, né? Porque quando assumi a área, eu estava grávida de 5 para 6 meses. Tinha feito toda uma carreira ali em RH. E aí, quando eu assumi o desafio, eu falei, meu Deus, por onde eu começo, né? E aí, sim, me aprofundei muito em conhecimento. Eu lembro que eu fazia o caminho de casa 50 minutos estudando gestão de terceiros, depois mais 50 minutos na volta estudando gestão de terceiros, vendo podcast, vendo YouTube e tudo mais. E dentro de casa a gente foi muito bem assessorado. Então a gente tinha as áreas especialistas, que a gente tinha os melhores junto com a gente. Então o time de RH estava junto, o time de saúde estava junto, segurança do trabalho estava junto, nosso jurídico, trabalhista de contratos. Então essa galera potencial estava nas nossas mesas, nos ajudando com os desenhos desde o início. E aí, como o Fabrício comentou também, a alta liderança, que foi realmente um divisor de águas essencial, fundamental, e assim, não tinha como não estar bem assessorados por um CEO e toda a linha direta deles. Então, todos os diretores estavam ali validando o nosso plano. E aí, assim, meu ponto de partida foi, não conhecia gestão de terceiros, porém, conhecia muito de RH, processos trabalhistas e tudo mais. Eu falei, vou com a minha fortaleza, que é até aqui, e o que eu não tiver eu vou buscando bagagem dentro das outras áreas que eu preciso. E projetos eu já tinha, graças a Deus, tive muitas oportunidades dentro da Latam. Eu falo que eu vivi ali 16 anos, mas foram momentos que foram áreas que eu passei que eu realmente me desafiei muito e realmente explorei muito. Eu vim com uma bagagem cheia quando eu cheguei em gestão de terceiros. Então ali, o que eu fiz? Eu falei, bom, já conduzi muitos projetos, vamos fasear, vamos por partes. Porque se a gente for pensar lá no final, a gente não vai conseguir. Então, vamos começar do zero, vamos planejar. E aí a gente foi abrindo cada uma das etapas da evolução do nosso projeto. Tem um ponto que eu queria pegar gancho, essa pergunta estava mais para o final, mas como você já tocou nesse ponto, e eu tive lá no início, né, com vocês, Sim. E me chamou muito a atenção realmente o envolvimento da alta administração da empresa. Queria que vocês trouxessem, né, esse ponto. Como é que é isso? Como é que vocês vivenciam isso lá na prática? Quais rotinas existem, né, ou existiam lá, envolvendo a alta administração da empresa em torno desse tema? O nosso dia a dia era muito frequente na mesa ali da alta direção. Então, nesse início de projeto, na parte do planejamento ali que eu falo, nos 3 primeiros meses, a gente ia toda semana ali na mesa da presidência. Então, o que a gente fez? A gente apresentou o plano de começo ao fim do projeto. E aí, a cada semana, a gente tinha uma entrega concreta que era validada por esse time dessa mesa. Excelente. E aí, conforme o projeto foi ganhando maturidade... Semanal. Olha aí, gente, semanal. Semanal. Tá? Para vocês verem a relevância CEO, disso. O CEO da Latam, que tem um monte de coisa para resolver, que tem mais importância. Mas ele viu que gestão de terceiros era fundamental para o sucesso da Latam. Então ele dedicou ali realmente um bom tempo para um período muito legal. E aí, conforme o projeto foi ganhando maturidade, ganhando consistência dentro daquilo que nós, junto com essa mesa, estabelecemos, aí foi ficando mais espaçados. Aí depois a cada 15 dias, aí depois eu saí de licença maternidade, e aí depois a gente já está agora em encontros trimestrais, onde existe o report e a atenção full para esse tema, assim, realmente. Hoje a gente já não faz mais uma gestão reativa, e sim proativa dos riscos. A gente consegue gerir aquilo que a gente vê, aquilo que a gente mede. Então a gente tem visibilidade do todo hoje. Mas até o material que a gente falou na apresentação e o tema aqui, ele é uma consequência direta desse envolvimento, porque a construção da nossa política, ela espelha a nossa área como outra área dentro da companhia. Então, como financeiro, como jurídico, como compras, como logística. Corporativamente, a gente tem uma política, a gente tem claro quais são os deveres da nossa área, o que a gente vai cobrar das outras áreas, quais as responsabilidades, quais os documentos, quais os fluxos. Internamente, o que é esperado de cada um, de cada stakeholder, externamente. Então, o engajamento da nossa alta liderança, né? Inclusive o engajamento desde o início pedindo a política já. Exatamente. Desde o começo do projeto, a cobrança era cadê a política? Legal.
Então, demonstra que, assim, a empresa, desde o início, ela entendeu o que estava sendo medido, o risco que estava sendo medido, porque muitas vezes a gente fala de riscos mensuráveis, mas tem muitos riscos que a gente não mensura, riscos de reputação e tudo mais. A companhia calculou isso de forma muito clara desde o início e começou a acompanhar. E quando a gente fala acompanhar, é pressionar também, né? Exato. Pressionar pelas entregas e tudo mais. Então, é um projeto muito bem executado pela liderança desde o início. Ali, quando você fez a visita para nós, a gente estava justamente fazendo um kick-off. Então, o que a gente fez? Verdade. A gente comunicou toda a companhia. Depois que nós estabelecemos o projeto, passamos a vigorar, vamos entrar com todos os fornecedores, nós chamamos ali uma mesa com todos os stakeholders, então o time de saúde, segurança, toda essa galera, para a Baixada, realmente. Estamos no ar com gestão de terceiros e foi muito fácil fazer esse engajamento, esse desdobramento. A gente tinha um CEO ali dando uma mensagem mega especial da relevância de gestão de terceiros para a Latam. Hoje eu falo que gestão de terceiros tem portas abertas em qualquer área, porque é nítido a relevância e os resultados que a gente já teve com a nossa gestão. Tem empresas, gente, que ainda não consegue trazer para perto o CEO ou diretores para se conectar com o tema gestão de terceiros. Vocês têm 2 ou 3 dicas que pudessem dar para esse pessoal, como que eles podem aproximar? Porque vocês desde o começo já tiveram esse grande privilégio de ter a que turma. chama a atenção, né, desse público. Isso. O que vocês acham que o pessoal pode fazer que valeria a pena? Vou falar um pouco como procurement aqui, menos como gestão de terceiros, porque assim, com as outras áreas, é importante, e a gente faz bastante isso lá dentro da Latam, mostrar o impacto do que a gente está acompanhando. Então, se você consegue mensurar, ou dentro da sua avaliação que já existe, né? Estou assumindo que já existe algum acompanhamento de fornecedor. Você consegue extrapolar isso para o pior cenário e começa a dar visibilidade desses cenários, as pessoas, imaginando que você não teve um problema, uma dor como a gente teve, você precisa dar visibilidade do pior cenário do que pode acontecer. Porque, no final das contas, não é ser alarmista, mas o que a Pan sempre fala, né? A gente não consegue medir o que a gente não olha. Então, às vezes, não está muito claro os riscos. Gestão de terceiros é, de fato, dar visibilidade dos riscos que muitas vezes não estão à vista de todo mundo. Então, quando você começa a levar nas mesas mais executivas, mais gerenciais, o que você está acompanhando ali com as medições, antevendo algum problema que pode acontecer, um parceiro estratégico que faz alguma operação sua que não é core, mas que ela é base para um processo que é core, você começa a dar essa visibilidade. Porque, óbvio, nenhum executivo, nenhum CEO, nenhum diretor quer colocar em risco uma operação por um detalhe que ele não está prestando atenção. Esse é o ponto, né? Eu acho que o dar visibilidade é dar visibilidade com um contexto completo, trazendo o problema, trazendo o fornecedor, trazendo o que você está conseguindo mensurar aí. Na Berhoff a gente faz bastante cálculos, né? Então, se eu tenho um documento que ele não está adequado até onde, qual que é o risco que eu estou incorrendo, quantos terceiros, começando a dar essa visibilidade mais quantificada, fica mais fácil do pessoal escutar. A gente faz bastante isso com outras áreas, né? Voltando um pouco à história, né? Você falou lá mencionou o dia que eu falei do kickoff, mas a grande pegada foi do zero, né? A uma gestão aí proativa, como você falou. Indo para o zero mesmo, Pamela, Fabrício, assim, como foi esse passo a passo, né? O que é que precisou acontecer até antes de chegar lá no momento do kickoff e até a fase que vocês estão aqui? Conta um pouquinho dessa trajetória, os principais marcos, né? O que é que foi importante? Nós fazemos o projeto em 4 etapas. A primeira delas foi a implementação. Então, a gente realizou benchmarking com diversas empresas que eram ali referências de mercado. Então, a gente buscou algumas inspirações ali do que dava certo, o que não dava. Um ponto de partida por onde começar foi a nossa inspiração. A gente estabeleceu os comitês com a alta liderança. Então, ali a gente começou toda semana, tá na mesa da alta liderança, fazendo o projeto e fazendo entregas consistentes, que eram validadas, assessoradas ali por essa alta direção. A gente também estabeleceu um piloto. Então, a gente escolheu um dos nossos fornecedores, um dos maiores, para começar. Então, vamos colocar no ar esse piloto, a gente testa para ver como vai funcionar. E aí, a gente fechou a consultoria, que no caso foi a Berhoff, e aí a gente já entrou com os 3 módulos, homologação, mobilização e trabalhista. A gente realmente escolheu quem era também referência em mercado para ajudar a gente nessa missão tão importante. Na minha palestra do ano passado, por exemplo, da GRT Experience, eu falei sobre o GRT Smart, né, que é uma metodologia que a gente da Berhoff tem implementado para apoiar as empresas. E nela a gente fala da fase de pré-implantação. E o case de vocês é um dos que eu posso dizer, Bruno, que mais retrata essa fase, né? Quando você fala, Pamela, aí sobre o planejamento, né? Então,
fazer benchmark, porque, cara, eu vou começar algo que não é a primeira vez que se faz no mundo. Alguém faz, né? Pode não ser, do setor, pode não ser tão próximo, mas alguém faz. Então, eu preciso entender o que já funciona. Isso é bacana, né? E eu preciso internamente entender quais são as expectativas que se tem sobre essa frente. E aí vocês já falaram, ó, veio da diretoria, a gente teve alguém faliu, então, né, tinha uma expectativa, tinha esses encontros, tinha essas aproximações, né, teve uma prova de conceito, teve um teste, né, foi avaliado. Então, na hora que chega para decidir sobre como fazer o processo, você já tem uma maturidade, só que errando pequeno. Porque foi o que você falou, vocês experimentaram em um grande fornecedor. Um grande fornecedor, mas foi um. Relevante, mas um fornecedor. Então, assim, errar rápido, corrigir rápido, né? Para que você consiga escalar muito mais rápido. Então, para mim, gente, isso aqui fica como um excelente já insight, assim, de primeira, que vai começar na gestão de terceiros, vá fazendo faseado, né? Dedique um bom tempo para essa fase de pré-implantação, né? De entender, planejar, já alinhar expectativas. De repente, já é a fase de pensar numa política, porque se você deixar para pensar numa política depois, o que é que vai acontecer quando você precisar que um determinado perfil profissional faça alguma atividade? Ele nem vai saber que é para ele. Então, tudo isso é muito importante, né? E aí, Almeida, não poder perder a oportunidade, né? O tema da mesa redonda desse ano, 2025, é exatamente esse, GRT Smart. Então, se você quer entender mais sobre o que o Almeida está falando, da pré-implantação, implantação, todas as outras fases da GRT Smart, não deixe de participar, tá? Ainda teremos várias outras cidades espalhadas pelo Brasil, principalmente aqui em São Paulo, vamos ter alguns encontros, e não perde a oportunidade de participar das nossas mesas desse ano. E aí a gente volta aqui para vocês, né? Então a gente passou pela etapa de, como vocês chamaram, planejamento, né? E aí vem a segunda fase. Pamela, conta um pouquinho pra gente. Foi a etapa de implementação, então oficialmente nós fomos a Go Live. Hoje a gente tem uma média de 13 mil terceiros, aí aumentando potencialmente esse número. E aí a gente foi fazer o desdobramento disso. Então foi onde a gente fez o kickoff, tanto com os fornecedores quanto com as áreas internas, que foi um pouquinho do que eu tinha comentado, com as áreas internas. E eu vejo também uma relevância super importante da gente mencionar o kickoff com os fornecedores. Que a gente sabe que ali foi onde a gente encontrou resistência, onde foi visto no início como burocracia, foi difícil para que eles vissem o valor agregado, o ganho mútuo. Então ali a gente conseguiu. Estamos entrando aqui com vocês, vamos quebrar a resistência, a gente está aqui junto como parceiros. A Latam quer que entre os melhores fornecedores, ela quer que mantenha os melhores fornecedores e a gente só vai conseguir se vocês entrarem no nosso programa de gestão de terceiros. Então, assim, é top-down para todos os fornecedores. E aí o peso do comercial, né? Da área de procurement, que é quem faz a contratação do fornecedor, chamar o cara e falar assim, isso é sine qua non. Assim, não tem escapatória, não tem bypass, não tem forma alternativa. Esse é o fluxo, a companhia tá... Eu falo muito isso, a companhia tem um apetite gigante por isso. Legal. Todo mundo vai entrar nessa medição, então vamos trabalhar em conjunto? Vamos, esse é o formato. Trabalhar bem comunicação, né, com os fornecedores, faz toda a diferença. E aí nessa fase de implementação foi onde a gente começou a medir. E aí a gente teve visibilidade daquilo que antes a gente não tinha, de fato, uma gestão ampla, né? Era mais por amostragem, e aí a gente passou a ter 100%, né? Hoje a gente consegue gestionar mais de 26 riscos, aí, mais de 430 mil documentos. Nossa. São validados e guardados por mês. Então faz toda a diferença. Eu não acho, assim, não tem nada mais justo do que chamar para junto, para jogar perto aqueles que vão fazer acontecer, né? Então, quando você fala da liderança, né? Foi o evento que eu tive lá, né? Inclusive passou lá o vídeo, né? Do Jerome e tudo mais. Sim. Depois a gente juntos chamamos os fornecedores, então representantes dessas empresas, que reflete bem aquilo que vocês falaram. É colocar muito claramente as expectativas, como que vai acontecer, o que acontece se ele não chegar onde a gente espera que chegue, né? E o que pode acontecer se ele chegar. Porque fazer tudo isso, fazer gestão de terceiros, sem ter essa comunicação clara com quem está lá na outra ponta, é muito assim, fácil de dar errado, né? De não acontecer. E acho que esse case de vocês reflete muito bem como fazer isso de forma assertiva. Nessas mesas de alta liderança, a gente leva esses resultados. Então, a gente tanto dá visibilidade para aqueles fornecedores que têm oportunidade de melhoria, a gente está junto nessa, como também aqueles fornecedores que, de fato, são destaque. Então, a gente exalta as duas pontas. Uma dúvida, Pamela e Fabrício.
Por onde vocês começaram em relação aos fornecedores? Vocês selecionaram alguma categoria específica, mais crítica? Qual foi a estratégia inicial e que momento vocês estão hoje? A primeira categoria que nós inserimos foi call center. Sim. Onde tinha maior concentração de pessoas, Um né? número muito grande. Como a Pan comentou, a gente não tinha visibilidade do risco, tinha um histórico negativo e a gente sabia que seria onde a gente conseguiria fazer todas as medições, né? Tinha público adequado, era um spend relevante, então ele fechava todas as caixinhas para a gente poder começar o acompanhamento. Aí depois nós colocamos mais 10 fornecedores e depois a terceira leva. A gente fazia em 3 levas a entrada dos fornecedores. Hoje a gente está maduro o suficiente. A Latam é uma companhia que tem operação no Chile, operação no Brasil, então tem alguns fornecedores que eles são negociados pelo time do Chile, mas tem operação aqui, inclusive operação de terceiro. Então a gente está maduro o suficiente para levar o projeto de gestão de terceiro, mesmo que indiretamente, para o Chile. Então a Pan e eu estivemos lá, reunimos toda a equipe comercial, apresentamos o projeto, apresentamos os documentos, as medições, e agora estamos trazendo esses fornecedores que não são negociados pelo Brasil para participar do projeto também. Então hoje o projeto de gestão de terceiros na Latam extrapolou as fronteiras do Brasil já. O que eu acho mais legal é exatamente esse do curto tempo, entendeu? O que vocês alcançam, estão alcançando, né? Com um ano e pouco aí, um ano e poucos meses, eu vejo empresas com 2, 3, 4 anos que não conseguem alcançar. Então, por isso, na hora que eu vi aquela palestra da Pamela, o que vocês trouxeram ali do case, é muito marcante, entendeu? Para o evento e para o público. Então, isso é muito legal. Vocês realmente têm muito a alcançar ainda, mas com pouco tempo vocês já fizeram uma boa história. Sim, eu falo pro Fabrício, a gente tem muita pista ainda pela frente. Esse é só o começo. A gente defende bastante que existe uma diferença mínima, mas que faz todo, né, toda a diferença para a gestão de terceiros acontecer. E está na pessoa. Né? É o que a gente chama de inconformismo. Então, é ter alguém que está à frente e está olhando para os resultados e diz assim, cara, não é isso, a gente pode entregar mais, pode fazer melhor. Se você tem alguém assim, pode estar na área de compras, financeiro, onde for, vai dar certo. Exato, né? E eu acho que lá a gente consegue ver isso em vocês. Esse inconformismo, quando a gente fala de gestão de terceiros, ele não está personificado em uma área, em uma pessoa. Ele realmente está em todas as áreas da companhia. Boa. Ontem mesmo eu estava tendo semana passada eu estava tendo uma discussão com um time jurídico. Na verdade, era um elogio à pessoa que estava gerenciando um documento específico, porque ela construiu de uma forma que ela conseguiu passar para o fornecedor exatamente a mensagem que a gente queria passar. Então, ela personificou esse espírito de gestão de terceiro dentro da equipe do jurídico, passou para a gente e chegou no fornecedor. Então, a Latam, ela não está dependente, eu quero dizer, ela não está dependente de uma pessoa personificar isso. A companhia entendeu a necessidade disso e todo mundo tá nesse mesmo objetivo. Então a gente passou pela etapa 1, né, do planejamento, passamos pela 2 também, onde aí realmente teve a implementação, e agora a gente chega aonde, Pamela? Na execução. Boa. E aí foi onde nós começamos os fóruns internos. Porque não basta a gente ter só os KPIs ali se a gente não fizer algo com esses dados. Então a gente começou a fazer comitês, lá a gente partiu em 3 comitês, sendo o primeiro ali com os donos do contrato, o segundo com áreas especialistas, então dependendo do tema a qual eu preciso tratar, eu levo sempre os especialistas junto com a gente. É um tema de risco que, sei lá, é algo relacionado a processos trabalhistas, então eu carrego o time do jurídico junto comigo. Boa. E o terceiro, que é o comitê executivo, que é o comitê com alta liderança, então todos têm uma periodicidade e acontecem conforme vão tendo as necessidades aí do processo. Nós estabelecemos nessa etapa também os nossos controles internos. Então, como que hoje a gente faz a medição? A gente extrai relatórios e, com base nesses relatórios, a gente alimenta a nossa matriz de risco. É uma matriz de risco que ela foi configurada dentro das necessidades da Latam. Então, a gente tem níveis de risco, se é baixo, se é médio, se é alto, ao qual a gente classifica aquele risco, aquele fornecedor, e aí estabelece as métricas que a gente precisa para dar os direcionamentos internos. Essa matriz vocês fazem só para fornecedores que já estão na monitoria, ou ela é uma etapa antes para ver quais fornecedores que entrarão na monitoria? A gente passa 100% dos nossos fornecedores na matriz, e a matriz me dá o diagnóstico de quem são os melhores fornecedores e quem são os fornecedores que naquele mês, de repente, está com uma pontuação, é algo que a gente precisa executar. Uma dúvida que eu ia trazer aqui, Pamela, é como que esses comitês, na visão de vocês, eles apoiam, né, a fazer acontecer todo esse processo? Então, de que forma eles são organizados? O que é que vocês discutem lá, né, normalmente? Como até dar essa dica para quem está ouvindo a gente de como tocar isso dentro das organizações?
Os comitês a gente estabelece, uma vez que a gente tem a pontuação, um risco mais alarmante ali sobre aquele fornecedor, a gente estabelece o comitê. E aí nesse comitê a gente vê quais foram os principais KPIs que deram essa visibilidade. E aí a gente traz as áreas que nos apoiam para isso. É um tema de segurança do trabalho, vem o time de segurança do trabalho, geralmente está com a gente nessas mesas. A nosso time de procurement, nosso time de negociações, nosso time de segurança do trabalho, do jurídico, então em alguns casos do trabalhista, contratos, e aí a gente vai para os comitês avaliando ali o cenário daquele fornecedor e quais vão ser as ações que vão ser necessárias a partir dali. Na verdade, assim, os comitês, eles funcionam como uma janela, como uma exposição desse fornecedor. Quando a gente entende que existe um risco que a área de gestão de terceiros já identificou, o nosso papel é muito consultivo. Então a gente vai levantar a mão e falar assim, ó, esse cara aqui, ele está apresentando dificuldades e potenciais problemas aqui, aqui e aqui. Então, a gente tem toda uma tratativa interna, a gente junto com a Berhoff vai tratar, vai entender, vai mensurar, vai colocar uma janela maior de avaliação. Mas se de fato chegou um momento que a gente percebeu que a nossa matriz de risco, ou que a gente identificou documentalmente por esse fornecedor, necessita uma bandeira amarela para a companhia, a gente monta um comitê. Primeiro, um comitê com todas as áreas que de fato tem alguma interação com esse fornecedor. Então a gente expõe, existe um problema aqui, precisamos tratar, montamos um plano de ação e caso esse plano de ação não seja suficiente, ele vai chegar na mesa do CEO. Então, gestão de terceiros, ela tem, dentro das estruturas internas que a gente desenhou, uma trilha até o CEO da companhia, para cada problema que a gente identificar. Eu sou um grande promotor da ideia do comitê, porque lá você vai ter pessoas de áreas diferentes participando. Exato. Com visões diferentes. Exato. Então não tem aquele negócio, não é o time de suprimentos tomando a decisão. É suprimentos com a opinião do jurídico, do RH. Bruno, isso é muito legal esse seu ponto, porque muitas vezes a gente chama no comitê pessoas com outras visões que vão questionar assim, pô, esse fornecedor que a gente levantou a mão, ele tem uma ótima performance. Ou esse fornecedor, ele é um fornecedor econômico. Ok, como a gente vai chegar junto num consenso e entender, beleza, é um fornecedor que pode ter uma ótima performance, que é um fornecedor econômico, mas no fim do dia ele tem um risco aqui que a gente precisa gerenciar, que é o que a Plan sempre fala e vou sempre reforçar. Se a gente não está enxergando, a gente não está tendo visibilidade e não está conseguindo mensurar. Identificamos o problema, a nossa área é sempre muito consultiva. O que a gente faz com esse problema? Considerando que ele tem uma boa performance, considerando o mercado, considerando como ele aporta em termos de saving para a companhia, né? A gente tem muita meta, obviamente, então o nosso papel é de fato dar visibilidade e buscar a solução com tudo que a gente tem na mesa. E aí trazer todas as áreas é essencial. E tem muita discussão saudável, né? Sim. Mas é bem legal. Acho que isso é bacana porque dá a oportunidade de fornecedores ser avaliados sobre várias lentes, né? E se coloca ali o ponto de tentar sair da melhor forma para todo mundo, né? Que nem prejudique, porque a gestão de terceiros ela vem para potencializar a organização e não para gerar um problema, né? Uma dificuldade operacional lá. Então, acho isso também bacana. É reflexo da maturidade de hoje, né? Então, a gente consegue antecipar o risco. A gente não está levando para a mesa um fornecedor que trouxe um problema. A gente está antecipando um possível problema. Então, com isso na mesa e com todo esse cenário, qual que é o melhor caminho? Isso é de fato uma consequência da maturidade que a gente tem hoje. E é preventivo, como o Fabrício disse, o nosso objetivo ali é acionar aquele fornecedor, porque hoje ele pode estar numa pontuação ruim, amanhã ele está bom. Então, assim, estamos olhando e aí, se necessário, a gente vai atuar com esse fornecedor para que ele melhore essa pontuação dele. Excelente. Essa transparência. Lá esse comitê, ele é feito por categoria ou ele é pontual por algum tema? Porque minha pergunta, eu já lidei com um cliente muito bom uma vez, que ele tinha comitês para cada categoria. Então, categoria de limpeza era um comitê, categoria de segurança era outro. E ali, a cada 2 meses, a gente tinha um alinhamento sobre quais são os riscos envolvidos em cada fornecedor daquela categoria. É parecido com isso que vocês lidam também? Hoje, na verdade, nossa SART é a nossa matriz, de fato, de risco. Então, independente de qual categoria do fornecedor, Perfeito. A gente starta o comitê. Uma vez startado, o que é bacana? Os nossos comitês, eles são sempre registrados, estão pautados em ata. É sempre recorrente, então, dependendo da criticidade, é semanal, é quinzenal. Sempre esse mesmo grupo se reúne, passam as tarefas, no próximo a gente encontra e dá continuidade até que se conclua e se estabilize aquela não conformidade mais crítica.
Legal. Sempre que a gente fala em matriz de risco, existe muita curiosidade sobre isso, porque existem empresas que, né, já tentam há muito tempo fazer algo que realmente funcione e não conseguem, né, por diversos fatores, né? Mas no caso de vocês, quais foram os requisitos assim, principais, né? Só para citar aqueles principais que vocês consideraram na matriz de vocês. Tá, hoje a gente faz matriz dos 3 módulos, tanto de homologação, mobilização e trabalhista. A gente até se inspirou na matriz que a Tati França compartilhou com a gente, então foi um ponto de partida ali. E aí a gente estabeleceu nossas próprias métricas. No trabalhista, que eu posso dar de exemplo, a gente abriu todas as documentações que são gestionadas por nós e junto com a área especialista, que é o RH, nós potencializamos a criticidade de cada documentação. Legal. Então, é um documento de potencial alto, baixo, médio, a gente passa isso na matriz e essa matriz, no final, ela dá um diagnóstico. Então, eu tanto tenho a matriz apartada por módulo, como no final ela me traz o resumo de tudo. Então, aquele fornecedor, ele é um ponto de alerta para mim só em homologação, ele é um ponto de alerta para mim em homologação, imobilização e trabalhista, e aí, a partir dali, eu tenho os gatilhos de que rumo tomar ali com ele. Como né? ser mais assertivo em cada um. E o que a gente falou no começo também, né? Para a mesa executiva, a gente tem todos os riscos do nosso universo aqui, e esse fornecedor, ele traz um risco operacional. Se, de fato, esse fornecedor que está ali na medição tiver um problema com ele, eu vou ter um problema numa decolagem, por exemplo, eu vou ter um risco reputacional para a companhia, por exemplo, isso a gente menciona também. Legal. Então a gente consegue quantificar não só em números, mas o que a operação desse cara representa para a companhia. Às vezes esse cara tem um peso que quando você olha numericamente não é tão relevante, mas a operação que ele faz naquela base específica tem uma proporção muito grande. Então a nossa matriz tem que refletir isso. Uma pergunta sobre a matriz e a gente avança. Qual é a frequência de atualização dos dados da matriz? Hoje é mensal, Legal. mas de toda maneira a gente consegue ter a visibilidade apartada. Então eu tenho os KPIs que são atualizados semanais. Então se eu quero ver um fornecedor específico, como está a evolução dele, eu tenho um painel que eu consigo olhar e fazer o gerenciamento dele frequente. Legal. Isso é bom porque traz dados acionáveis ali, você já consegue ver a sim. situação, né? Muito bom. E aí a gente passou pela primeira, segunda, terceira fase, né? Onde é que a gente chega agora, Pamela? Então a gente já estruturou, já passamos pela fase da implementação, deu certo, estamos com um projeto bem consolidado, a gente chega na parte de sustentação e melhoria contínua, que é uma parte que não vai acabar nunca, né? Verdade. Ela é contínua ali. E aí foi onde a gente divulgou a nossa política e os aditivos de contrato. Então a gente fez todo um modelo, a gente estabeleceu esse modelo dentro de um aditivo de contrato, que ele traz todas as previsões, as regras claras de como funciona o nosso programa de gestão de terceiros. E também a política. E Boa. aí, gente, já deixou de ser um projeto, é o nosso dia a dia. É um programa, né? Já é um programa. Um programa da empresa. Você comentou que a política já era pedida desde o início pelo CEO, não foi? Pelo CEO, não, já era uma solicitação, já tinha uma meta. Eu cheguei na área, tinha uma meta de entregar uma política de gestão de terceiros. Eu falei, meu Deus, deixa eu começar por aqui. E por onde vocês se inspiraram, política? Vocês conversaram com outras empresas também? Onde vocês pesquisaram temas que deveriam estar na política? Conta um pouquinho dessa Na verdade, jornada. a política, quando nós começamos a escrever, conforme o projeto ele ia nascendo, e eu entendendo onde que nós estávamos, eu já ia escrevendo. Então, qual era o objetivo da área? Então, ali dentro da minha política, eu já fui escrevendo, o objetivo é mais ou menos por aqui. Aonde começa e onde termina as nossas responsabilidades, o escopo, o alcance. Conforme a área foi acontecendo, já foi rolando o rascunho. A Almira, até quando chegou na minha visita, ela falou, Almira, é mais ou menos assim. E aí já foi nascendo. Aí a gente foi entendendo quais eram as áreas que faziam parte desse ciclo de gerenciamento com terceiros. Conforme isso ia avançando também, eu fui escrevendo, né? Gestão de terceiros vai até aqui, esses são os papéis e responsabilidades. Jurídico vai até aqui, essa área vai até aqui, até aqui, até aqui. A companhia ela é muito pautada em manuais, procedimentos, políticas, então a gente teve muito benchmark interno também, né? Muito. O time de compliance ajudou, obviamente, muito. A nossa política de compras ajudou bastante. A nossa política de gestão com o fornecedor, de relacionamento com o fornecedor ajudou bastante. A gente tem uma política de gestão de riscos também. Então, a gente teve todo um cuidado para que a nossa política de gestão de terceiros conversasse com todas essas outras Legal. políticas. Eu quero pegar gancho nisso, pessoal. Você
Fabrício acabou de falar, né? Tem muitos normativos, muitos padrões. E a gente sabe que fazer gestão de terceiros em qualquer segmento é desafiador. Sim. É complexo, até trouxe isso na minha palestra Quase lá no GRT Experience, né? Eu vejo como uma plataforma de petróleo, cara, muita coisa acontecendo em alto mar e tal. Mas falando especificamente do setor que vocês atuam, né? Tudo mais normatizado, tudo tem que ser risco, então é muito calculado, mais né? crítico. Gestão aérea é segurança em primeiro lugar. Como é que é fazer, né? Gestão de terceiros nesse contexto? Eu acho que assim, a régua sempre foi alta. E acho que isso tem muito a ver com o apetite da companhia, né? Quando a gente fala de segurança e a gestão de terceiros tem muito a ver com isso também, a companhia ela tem um olhar especial, obviamente. Então, como tudo na Latam tem um manual, um procedimento, tem regras claras, tudo precisa ser seguido, a política ela foi uma evolução natural do processo. A verdade é essa. O que não tira a dificuldade de montar, mas a evolução ela foi natural. Então, quando a Pan comenta que conforme a gente foi caminhando e entendendo os inputs e outputs de cada processo, quem participava, o que a gente esperava, até onde a gente ia, qual que era a nossa responsabilidade, a responsabilidade de outro, a gente foi meio que moldando isso, né, num documento que acabou virando nossa política. Mas a responsabilidade de um documento que apresentasse de forma clara e transparente, que é um outro valor muito presente na Latam, de forma transparente, o que era esperado de cada uma das áreas, esperado do fornecedor e como a gente ia medir isso, existia desde o começo. Como a Cláudia comentou, em 15 dias estou esperando uma política de gestão de terceiros. Mas a companhia ela tem uma preocupação real em demonstrar internamente o que se espera de cada um. Sim. Só para entender também um pouquinho do timing. Vocês não esperaram ter a política pronta para começar toda a gestão de A terceiros. gente começou no simples. Em quanto tempo? É isso que eu queria chegar, entendeu? Que tem empresa que pensa que tem que ter a política para começar a gestão de terceiros. E não é por aí. Mas em quanto tempo, mais ou menos, de projeto de gestão de terceiros até a política ficar pronta? Foi um ano. Um ano. Foi em dezembro. Que Olha aí, nós que legal. publicamos ela. E aí é bom que vai sentindo na prática, né? O que é que tem que estar na política e vai ser algo muito mais efetivo. A comunicação nos apoiou muito. A gente divulgou na nossa intranet da companhia. A gente fez comunicações via comunicação interna para toda a empresa. Então foi realmente amplamente divulgada. E é o que eu falo, né? Não é uma política que está só no papel. A gente usa ela no dia a dia. Ela é a nossa diretriz ali de como deve ser nossa governança, como que a gente deve operacionalizar, quais são os papéis e responsabilidades. A gente usa ela nas mesas dos comitês. A gente referencia nos e-mails, referencia nos documentos. Então, assim, de fato é um documento de acesso. Dá uma robustez, né? Para o que vocês estão falando ali. Total. Né? Ela é assinada por quem? Alguém assina ela, alguém aprova? Nós temos validação, né? A nossa gerência, depois vai a nossa diretoria, time de compliance interno. Ou seja, é um documento carteirada, né? Total. Sim, sim. Legal, isso é muito bom. Isso é muito bom, gente. Eu queria trazer um tema aqui agora que todo mundo tem quando faz a implementação da gestão de terceiros. Desafios. Né? Quais foram os principais desafios que vocês tiveram que lidar, né? Ou ainda estão lidando, né? Nesse período aí, desde o zero, né? Até o ponto atual que vocês estão na gestão de terceiros, gente? Diversos desafios, principalmente ali voltado ao engajamento do fornecedor, ali naquele começo que eu disse, né, que ele entendia um pouco como burocracia, até a gente quebrar esse tabu, quebramos, passamos a subida de documentação. Então, sim, a gente tem 13 mil terceiros, mais de 430 mil documentos por mês. Então, para o cara fazer essa subida de todos os documentos, e não só isso, garantir um nível de aderência, de entrega e uma conformidade dentro daquilo que a gente estava esperando, a gente tem a meta ali de atender como mercado. Então, quando não está atingindo essa régua, a gente vai lá, bate na porta, oi, tudo bem? Falta um pouquinho aqui, o que você pode se programar aí para a gente melhorar a sua conformidade, o que está acontecendo? A gente está bem presente no dia a dia com os fornecedores e a gente foi quebrando essas barreiras, né? Muito engajada aqui dentro de casa e eu também conto com 2 suportes na Benhoff que fazem esse primeiro contato. Então o time da Benhoff faz o primeiro contato ali com o fornecedor e aí sendo necessário meu time também entra em ação, sendo necessário eu entro, a gente traz área interna, a gente traz todo mundo aí já vira um comitê. E é legal, né, que você sabe que resistência de fornecedor a gente primeiro tenta quebrar com relacionamento. Isso. Então é o que você falou, né, o time Benhoff vai lá, se relaciona e tal. Mas ainda não dando certo, tem muito mais sobre autoridade, que aí é vocês, é a própria Latam, o próprio cliente interagindo, provocando. Então isso é legal, que vocês sempre tiveram muito esse conhecimento, essa noção. Então, tipo, a Benhoff inicia, mas não avançou, aí vocês entram no circuito, porque precisa de fato ter um engajamento do fornecedor. O nosso contato com o fornecedor ele é bem próximo, a gente tem até grupo de WhatsApp
com o bake-off, a gente faz o fornecedor e a gente está ali no dia a dia com o fornecedor mesmo. O fornecedor é nosso parceiro, no caso, né? Então, a gente quer o melhor resultado para eles também, para nós também. E esse é um dos motivos de gestão de terceiro estar dentro da área de procurement. Então, toda vez que a gente tem uma dificuldade com o fornecedor, a gente puxa uma reunião, puxa com o responsável da equipe de compras, comigo também. A gente tem os números que a gente tem hoje, mas foram muitas reuniões difíceis com fornecedores. Fornecedores que tinham muitos terceiros, então a gente ouviu de fornecedor que ele estava financiar esse projeto do lado deles, né? Chegamos a escutar. Tem fornecedores que te falavam que tinha que pagar a operação para poder lançar documento. Então, não foi fácil que todos eles entendessem de fato o que a gente esperava deles. Mas a gente tem um relacionamento muito próximo com esses fornecedores. Né? E então, o fornecedor que fala, olha, antes a gente não tinha qualquer gerenciamento, que bom que vocês puxaram isso, agora a gente consegue identificar o que a gente precisa corrigir também. Então eles realmente veem valor e fazem consumo dos dados que eles oferecem pra gente, porque eles têm acesso aos relatórios, têm acesso aos resultados, têm acesso a tudo. Então... Sempre vai ser uma consultoria para ele também, né? Sim. Então, para eles é excelente tudo isso. Quando a gente começou a fazer as medições, né, de aderência e conformidade, teve o desafio de chegar na média de mercado. A gente chegou muito antes, né, do que geralmente se atende aos números, mas a gente tem uma régua nossa que a gente quer muito acima disso. Então, a gente ainda é bastante cobrado por esses percentuais, como a Cor falou, com 13 mil, com 430 mil documentos por mês. Então, o gerenciamento de tudo isso, mesmo que a gente não tenha tido uma dificuldade, uma barreira interna, externamente, levar isso para o mercado, ainda é um assunto novo. Cada vez menos, mas ainda é um assunto novo. Então, tem fornecedor que a gente leva o projeto e o cara nunca ouviu falar. Tem. Então, as barreiras sempre vão existir, mesmo que a gente tenha tido essa certa facilidade internamente. E apesar de a gente estar falando de situações que são de legislação, né? Como o Bruno sempre Exato. fala, não está falando de nada de outro Sim. mundo, né? Gente, e indo agora para a parte de resultados, né? Olhando um pouquinho aqui para a parte de medição e tal. Hoje, por onde vocês medem o sucesso desse programa, né? Quais são aqueles KPIs ali que vocês olham e assim, se eles estão nesse nível, a gente está fazendo, de fato, bem feito o trabalho da gente? A gente tem a visibilidade dos dados que, de fato, a gente consegue enxergar 100% dos nossos fornecedores. Então, isso me dá uma tranquilidade de que a gente, de fato, está fazendo uma gestão proativa dos riscos. Principalmente a parte de aderência e conformidade. Dia a dia, eu acho que aderência e conformidade. Homologação, para a gente, é um módulo que, apesar de não estar atrelado especificamente ao resultado, ele antecipa alguns cenários para a gente super importantes. Então, a gente chegou a fazer, para certos projetos relevantes dentro da companhia, a homologação dos fornecedores atuais e fornecedores que estão chegando. Legal. Então, a gente já consegue classificar onde eu só pego a homologação, consigo ver que existe um risco potencial e aqui eu estou mais seguro em seguir com esse fornecedor. Boa, a gente sempre fala, né? Quer evitar o risco, evite da porta para fora. Então, Isso. fornecedor que está chegando, se a gente já isso. consegue fazer um retrato de como ele está vindo, né? Um raio-x, melhor dizendo, eu já consigo ver que, cara, aqui se Exato. eu for com ele, com esse parceiro, né? Talvez não seja tão bacana. E, de repente, você pode medir, por exemplo, poxa, eu já não tenho mais falência de fornecedor. Esse é o terceiro. A gente tem, então, os indicadores de aderência e conformidade, a gente tem homologação interna e a gente coloca em projetos específicos. E quando a gente fala de comitês mais amplos, a gente comentou isso na apresentação também, todas as vezes que a gente percebe um alerta e toma uma decisão dentro de um comitê de que esse cara não tem mais perfil para trabalhar com a companhia, eu vou quantificar quanto eu consegui evitar, conter para a companhia, né? Óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer, mas o nosso objetivo é exatamente dar visibilidade desse número. Então, se eu seguisse nesse caminho que o fornecedor mostrou para mim nos últimos 6 meses, eu tinha um risco de tanto. E eu estou salvando, Legal. eu estou evitando esse risco para a companhia com a adoção do fornecedor novo. Então, o nosso papel é, de fato, apresentar esse alerta, trazer todo mundo para buscar uma solução e quantificar essa solução no final, porque conecta muito com o que você falou no começo, né? Como que eu dou visibilidade para a alta gerência, os executivos da companhia? Mostrando que eu estou deixando de gastar. Legal. No final é monetário, né? A questão mexe com imagem, né? Isso é bacana. Vocês têm um case muito legal também de ter uma equipe, né? Vocês são uma área que tem uma equipe ali, que trabalha junto com vocês. Super né? especialista. Boa. Como é que foi a estruturação aí, né, Fabrício, Pamela, dessa equipe? Como foi? Quantas pessoas são? Quantas pessoas são? Conta um pouquinho pra gente como é a equipe e fala como é que foi os critérios, como é que se deu esse desenvolvimento dessa equipe.
Tá. Uma das pessoas, nós somos em 3, né? Eu, coordenadora, o Ítalo, que é meu analista pleno, e a Cris, que é minha analista sênior, e mais o Fabrício, que é o nosso coordenador sênior aqui dentro da estrutura de procurement. Quando nós começamos, eu fui a primeira a chegar na área, depois, logo na sequência, veio o Ítalo já era também da companhia, já estava há algum tempo, e ele apoiava uma célula que antes fazia a homologação de fornecedores internamente, então conseguia ver ali a parte de saúde financeira, um pouco disso estava ali. Então o nosso objetivo de trazer ele foi por conta disso também, e já era uma pessoa que estava integrada junto à área de procurement. Então foi um facilitador ali, alguém que tinha portas abertas em todas as áreas e tinha bastante interação também com o nosso time do corporativo. Então foi bem essa nossa estratégia. E o outro recurso que a gente tinha, que é a Cris, ela é uma analista sênior que também veio de RH. Então, toda a parte de trabalhista, ela já veio com essa bagagem. O que a gente pensou? Buscar no mercado alguém pronto em gestão de terceiros seria mais difícil no tempo que eu tinha de 3 meses para eu sair de licença maternidade. Então, eu preferi buscar alguém dentro da companhia que já tinha um fit cultural ali com a gente e que a gente ia conseguir dar continuidade no projeto junto com a nova gestão, que o Fabrício chegou um pouquinho depois, enquanto eu estava de licença, para dar continuidade. E fluiu super bem, tá dando super certo. E junto com a gente também, a gente tinha os 2 suportes dedicados na Benhoff. Hoje, o que a gente faz? A gente tem cada um dos analistas divididos por categorias junto com a Benhoff. Então, eu faço 2 duplas ali para atenção máxima em cada uma das frentes. E aí eu vou fazendo a gestão de como estão os resultados. Eu adoro isso que você trouxe, tá? Da ideia do ter as 2 pessoas, o Ítalo e a Cris, já terem relacionamento internamente. Sim. Então isso é fundamental, né? Porque já um terceiro, você se aprende. Relacionamento, você precisa de um bom tempo para conquistar a confiança das outras áreas, para entender a cultura da empresa, os atalhos, então, tipo, é fundamental isso. É uma área isso. nova, né? Então, uma área nova, foi importante ter pessoas com esse capital político internamente na companhia para poder transitar, para ter trânsito social, levar o que estava sendo desenhado já, o que estava sendo feito, para que o financeiro entendesse, para que a tesouraria entendesse, para que o jurídico entendesse. Então, trazer uma pessoa de fora que não conhecesse as pessoas para esse novo projeto, como a Pô comentou, ia demorar um pouco mais para ter a velocidade. Até no meu caso mesmo, né? Já tinha 15 anos de empresa, eu conhecia todo mundo. Então, que bom, sou eu de novo. Vamos ali fazer um comitê? Já é de casa. Isso aí, excelente. Turma, e quais lições aprendidas, né, ao longo desse processo? Tem algo que vocês fariam diferente, né? Olhando pelo retrovisor, vocês fariam diferente? Eu acho que talvez eu anteciparia os aditivos de contrato. Que eu acho que, assim, a gente teve um excelente engajamento nesse primeiro ano, mesmo não tendo o aditivo de contrato firmado ali. Eu fico pensando, se a gente tivesse, uau, que resultados a gente teria atingido? A gente teve, talvez com o poder da Latam mesmo, junto aos nossos fornecedores, o jeito com que a gente fez essa transição, resultados excelentes mesmo sem o aditivo. Nosso aditivo começou agora em janeiro de 2025. E aí vocês acho que foi uma surpresa grata ao nosso aditivo, porque a gente, no final das contas, começou a implementar ele com fornecedores que já estavam dentro do programa. Estamos agora, a gente percebe, quando a gente fala do aditivo de contrato, 2 frentes bem diferentes. Então, a gente teve os fornecedores que já estavam participando do programa, que a gente implementou o contrato. Eu esperava que teria muito mais discussões. O nosso contrato é um contrato robusto, não é uma folha. É um contrato bem desenhado, bem robusto. E mesmo assim, como os fornecedores já conheciam do que a gente estava falando, já teve essa familiaridade com o projeto, a adoção foi bem mais simples do que eu imaginava. E na outra ponta, quando a gente agora começa a falar de fornecedores novos, e a gente já fala de homologação desde o começo, já fala de contrato desde o começo, quando eu estou num processo de licitação, eu estabeleço que para trabalhar com a gente, essa aqui é a regra. Muito mais então fácil. A adoção é muito mais simples. A clareza é muito maior desde o início. Exato. Então, nas 2 pontas, a gente conseguiu seguir bem com o aditivo de contrato. Então, acho que concordo com a Pan. Se a gente tivesse colocado esse aditivo mais cedo, eu acho que teria evitado algumas discussões. Sim. Né? Legal. E olhando para o futuro, o que vocês querem mirar de prioridade para os próximos 6 meses, 1 ano? Bom, a gente está entrando agora com os fornecedores do corporativo, então a gente está nessa segunda onda aí do projeto. A gente vem buscando também tecnologia e inovação, que acho que é uma tendência de mercado, a gente também está com um olhar atento a isso. Então, a gente já tem os nossos dados, de que forma a gente consegue tratar esses dados de maneira mais eficiente. Agora as auditorias, né? As a gente tem auditorias implementado de campo auditorias de campo. A gente está desenhando, inclusive, esse mês o projeto.
de auditoria de campo para iniciar algumas amostras, já ter o programa bem estruturado. De fato, agora é melhoria contínua. Então, identificar os principais pontos de melhoria quando a gente percebe, antecipar, talvez, eu estava comentando de problemas de fornecedores. Hoje a gente tem muito mais dado para começar, quando a gente percebe ali nas medições que alguma coisa já não está legal e está em paralelo com algum outro alerta que a gente verifica lá do outro lado, a gente já consegue fazer essa ponte. Então, para a gente está mais fácil conseguir mensurar os riscos, né? E internamente a gente já sabe como seguir. Então, com certeza, a adoção de tecnologia, fazer o que a gente faz de forma mais rápida, mais ágil, com mais tecnologia. A Latam tem um apetite imenso com isso também. E tá sempre antenado aí de formas mais produtivas. Acho que é isso. E você falou, né, lá no início, eu vou voltar uma fala tua em relação aos benches. Como é legal, como agora as empresas estão te procurando vocês para fazer bench, né? Sim, com certeza. Depois do congresso foi Acho que a motivação da PAN, e realmente foi isso, ela gostaria muito de ter escutado uma palestra dessa quando ela começou a desenhar ali o papel em branco da gestão de terceiros, né? Então, assim, é nesse ponto que eu quero me pegar aqui, né? A gente já está chegando próximo ao fim do papo, mas eu queria justamente perguntar a vocês dois, né? Se, com certeza deve ter pessoas escutando a gente aqui que tá nessa página em branco, né? O cara tava passando pelo corredor, assim, o diretor, vem cá, faz aqui gestão de terceiras, só nem sabe o que é. O que é que vocês teriam para dizer, assim, uma frase de resumo, uma dica, um incentivo? O que é que vocês falariam para essa pessoa, né? A Pamela lá de trás, né? Começa. Que página em branco. Começa, vai no simples. Se não puder colocar os 3 módulos, comece com homologação, mas comece. Comece dentro de casa, veja como que você consegue fazer, mas faça e dê visibilidade. Porque com a visibilidade, com os dados em mãos, que a gente tem o poder de convencimento. E busque aliados internamente também, né? Busque aí esse diretor que te puxou, volta lá, senta com ele e fala assim, vamos junto. Boa. Com quem mais a gente tem que falar... estabeleça aí a sua rede de contatos interna, porque isso faz total diferença no avanço do projeto. Relacionamento, né? Exato. Excelente, gente. A gente chega agora num momento muito especial aqui do podcast, que a gente convida, né, nossos convidados para trazerem uma dica, uma sugestão de livro, de conteúdo, um curso, material que inspirou, né, vocês, ou que, enfim, pode gerar lições e bons aprendizados para quem está nos ouvindo, né? O que é que vocês poderiam trazer nesse sentido? Gente, eu fiz um curso da Benfop de especialista em gestão de terceiros. Me ajudou muito, então, ali, quando eu realmente não sabia por onde começar, eu tive todo o entendimento dos principais caminhos. Eu acompanhei muito vocês também pelo YouTube, aprendi muito ali. E tem vários blogueirinhos aí que falam de gestão de terceiros. Gente, eu realmente me aprofundei no tema que era do meu interesse, gestão de terceiros. E como é novo para muita gente, eu fui usando de fato os conteúdos que estavam ali na internet mesmo. E é o que você disse, né? Todo dia, 50 minutos para ir para o trabalho, 50 minutos para voltar, consumindo vídeos do YouTube, consumindo... no carro, 50 minutinhos para ir, 50 minutinhos para voltar, e a mente borbulhando, porque o meu tempo era muito justo, né? De entrega de projeto, então foi realmente o que me ajudou, foi me dando os insights. Também participei das mesas redondas, fiz a mesa do Smart também, ajudou bastante. E conversem com pessoas, façam mente com quem já avançou um pouquinho mais, faz toda a diferença. E você, Fabrício? Fui pego de surpresa com essa pergunta, mas refletindo aqui, enquanto eu estava falando, se eu pudesse fazer uma recomendação, um livro que ajuda não só nisso, mas em N áreas, que alguém já deve ter falado para vocês aqui, que é o Antifrágil. Legal. Acho que ele foi o primeiro a falar aqui, né? É uma grande referência, mas foi o primeiro. Internamente lá na empresa a gente já divulgou, mas... Cara, bem legal, porque no final do dia, esse cara que foi pego aí do corredor, às vezes ele nem faz ideia do que é gestão de terceiros. Verdade. E ele pode estar imaginando, estar se colocando numa situação de fragilidade. No final do dia, sistemas se beneficiam dessa fragilidade, né? Você evolui no final do dia quando você é exposto a essas provocações. E gestão de terceiro ainda é um assunto muito novo. Eu estava comentando com a Pan, e eu mesmo tinha pouquíssimo entendimento quando me juntei ao projeto, que eu me juntei no projeto há um ano atrás, do que era, quais eram os entregáveis, como que a gente escalava isso internamente. Então, acho que esse livro vai dar essa visão. Às vezes você está se colocando numa situação que aparentemente vai te colocar numa posição de risco e no final das contas você vai conseguir fortalecer você e a companhia. Legal. Boa, gente. Agora eu vou fazer algumas perguntas aqui que são para resposta rápida, tá? Vê e agir aqui, tá bom? Eu vou fazendo e aí a gente vai alternando aqui entre vocês, tá? Vou lançar aqui.
Profissional do futuro é aquele que... Entende o impacto das novas tecnologias. Bacana, Pamela. Concordo. Boa. Um grande aprendizado na vida, Pamela. Não estar preparado, mas ir assim mesmo. Boa. Aí. Vai fazendo mesmo e só vai atendendo ao longo do processo o que você tem que fazer. Legal. Isso aí. Legal. Resiliência. Isso aí. Toda empresa que quer impulsionar os seus resultados na gestão de terceiros precisa... Se comunicar bem. Gente, a gente quer agradecer imensamente a vocês, né? Foi um papo de bastante insights, né? Várias dicas. Eu acho que sempre que a gente traz alguém aqui que passou pelo processo na real, né? Sentiu as dores, teve os medos, as ansiedades, mas ainda assim foi, né? Faz com que isso fique tangível, né? Pô, é possível. Eu posso mesmo de uma página em branco fazer dar certo. Então fica aqui a nossa gratidão, né? Nossa imensa gratidão. Quero passar a bola para vocês trazerem as considerações finais de vocês, né? E também como o nosso público pode entrar em contato com vocês, né? Através do LinkedIn, das redes, enfim, fiquem à vontade, tá, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Eu só agradeço, gente. Participei ali do congresso com vocês, tive a oportunidade de contar essa história, a qual a gente construiu junto e a gente tem tanto orgulho. E agora também estar aqui no podcast com vocês é realmente um momento de muita satisfação e muita alegria. Como é que o pessoal pode te encontrar, Pamela? Pode me procurar no LinkedIn. Legal. Pamela? É Pamela Ceni, com 2 L's. Quero estender de novo também esse agradecimento para vocês, não só lá atrás aqui, a área de gestão de terceiros da companhia é um orgulho imenso para a gente, né? Os resultados que a gente alcançou, a visibilidade que a gente tem internamente. Então é muito bom dar essa visibilidade interna para a companhia e para todo mundo também, que de fato a gestão de terceiros ainda é um assunto muito novo, mas é um assunto muito necessário. Então, obrigado pela plataforma, obrigado pelo convite. Podem me encontrar pelo LinkedIn também, Fabrício Mendes. Boa. Eu fico curioso, amigo, como é que vai estar a Latam daqui a 3 ou 5 anos. Porque em um ano já fizeram isso tudo, daqui a 3, 5 anos... Vai ser, vai vamos ser estar lindo. aqui no podcast várias vezes, fazendo as novidades. Acho que o ano que vem já vai ter bastante coisa. Bacana, gente. Isso aí. Contem com a gente. Muito bom. Muito obrigado, E gente. para vocês que nos acompanharam até aqui, fica o nosso muito obrigado, né? Valeu aí por estar juntinho da gente. Espero que tenham aproveitado. Eu tenho certeza, né, que tem vários insights aqui muito bacana para vocês aproveitarem. Também aproveitem para, né, avaliar o nosso podcast aí nas redes, trazer seus comentários, sugestões de conteúdo para que a gente possa gravar aqui, até indicações de pessoas que vocês queiram que estejam aqui, né? Cases de empresas. Então a gente sempre gosta de receber esse tipo de sugestão, né? Meu nome é Almi Rocha, vocês podem me encontrar na plataforma aí do LinkedIn como Almi Rocha Filho, no Instagram também, vai ser o maior prazer ter vocês com a gente na nossa rede. Tem o Instagram da GRT agora também, Benhoff. Benhoff.grt. Boa, benhoff.grt. Bruno, como é que o pessoal pode te encontrar? Gente, obrigado mais uma vez também. Eu sou Bruno Santos, fiquem à vontade para me procurar no LinkedIn. Teria o maior prazer de poder apoiar vocês em qualquer conteúdo relacionado à gestão de terceiros, tá? E se liguem, sempre a gente vai estar aqui com mais conteúdo, com mais ideias, com bons cases que podem inspirar e podem direcionar a tua gestão de terceiros para o melhor resultado. Legal. Obrigado. Boa. Gente, então fechamos por aqui. Esse foi o GRT Cast de hoje. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Até mais.